Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e eu estou aqui com meus amigos Davi, Bruno e o Padre Samuel. E parafraseando o saudoso William Shakespeare, com a sua famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, eu deixo a pergunta para meus amigos de hoje. E aí, crer ou não crer? Eis a questão. Então, eis a questão, como dizia Shakespeare, né? E a questão não é simples, né? Porque ser ou não ser não é simples, crer ou não crer não é simples e mesmo. Eu acho que no nosso século XXI, estamos no século XXI, né? Eu acho. Tem uma de... Olhando o relógio, acho que é isso mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu acho assim que o apelo é para não crer. Porque para a gente crer, a gente tem que abrir mão de muita coisa, principalmente da lógica. Quer dizer, a gente não tem que abrir mão da lógica, a gente tem que abrir mão de uma lógica científica, que é a mais comum no nosso ser, né? E entrar numa lógica mais religiosa. E essa lógica obriga a gente simplesmente a se jogar no escuro, né? Tendo só a luz do Espírito Santo para guiar o nosso caminho. Só não, né? Que é a única que a gente tem. O melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Mas é interessante, você querendo dizer, olha, o paradigma, a visão contemporânea é outra, é exatamente isso. Quer dizer, você imagina, antigamente a pessoa precisava de uma cura, ela ia, era um padre, rezava. Agora nós estamos numa outra referência, né? Isso que você trouxe tem nome na filosofia da briga na teologia, quer dizer, antes a gente tinha um horizonte metafísico, quer dizer, o além da física explicava a realidade, agora não é físico, pragmático, entendeu? A sua doença tem nome, ó, é glóbulos brancos baixos, tem que rezar, vai no médico e sobe esse trem. Exatamente, porque hoje a gente tem um rigor científico. É sopa de legume, né? Nós Vamos temos lá. aquele rigor científico, né? E infelizmente o crer não entra bem no rigor científico. Porque hoje em dia você tem os cientistas para provarem tudo, mas só que assim, como o Padre Samuel muito bem disse, como é que a gente vai provar o mundo extrafísico, Deus? Você acredita em Jesus? Levanta a mão! E aceita Jesus! Você já aceitou? Aceita de novo, entra dentro do carro e dirige! Levando em consideração, lembrando as minhas boas rodas de sinuca com os meus amigos, levando em consideração que são vários deuses. Essa sempre é a questão, quer dizer, qual que vai ganhar? Exatamente. Eu inclusive tenho um dos vídeos mais assistidos de um canal de humor, que é justamente sobre Deus. Que chega uma católica, né? Catholic. Errou feio, errou rude. Chega lá e quando vê o Deus verdadeiro é polinésio, só tem polinésio no céu. E Érica Marques. Só. Exato, é um dos vídeos mais assistidos. E um questionamento muito contemporâneo aí, nessa diversidade. Quem manda nesse negócio todo? Realmente, como eu disse, o rigor científico não tem como comprovar qual Deus é verdadeiro. A gente fica só realmente no campo da fé. Porque crer é exatamente isso, se jogar no escuro. Eu vejo que aconteceu assim, uma certa evolução nesse caminho, que não é que é bem só a fé de forma cega, né? Também é possível encontrar e deduzir Deus pela razão, por métodos científicos e metódicos. Só que Deus permite... agora. Pode continuar. Deus permite que você faça isso até um ponto, e não passa além disso. Porque Deus é infinito e a nossa capacidade intelectual nunca vai ser capaz. E no século XXI, muito menos capaz. Porque a gente está virando jacaré depois da vacina, então vê-se que a nossa intelectualidade está bem rasteira. Vê-se o objetivo da camisa. Exatamente. Mas se a gente consegue aceitar que nós nunca vamos conseguir compreender tudo, e aí, muito menos Deus, que não vai ser compreensível, né? Enquanto a gente estiver aqui, enquanto ele não se mostrar face a face, então a gente chega a ter um ponto por meio da razão, e aí, se você for muito racionalista mesmo, você vai chegar num ponto que Deus vai falar assim, olha, então vou parar, sabe por quê? Porque eu já falei com Abraão, já falei com Moisés, já falei com a galera lá, e eu passei a fé. E ele, acolhendo a fé e passando pelas gerações e todo o povo que nós hoje estamos incluídos, nós temos mais do que a simples razão. A gente também tem aquilo que Deus fala e exige de nós um ato de fé. Aquilo que o Davi já trazia, que você está falando olha, tem a questão empírica,
Quer dizer, o empírico tem um limite. Eu acho que é uma questão interessante. Enquanto vocês falavam, me veio à cabeça aquela encíclica ou carta do Papa João Paulo II, chama Fides et Ratio. Quer dizer, fala que a fé e a razão são duas asas que a gente precisa para se elevar. Então acho que é interessante que o que cabe à ciência? A ciência vai se perguntar sobre como funciona. Qual que é a mecânica, qual que é a biologia, e ela vai nesse como. Agora, ela tem também que estar aberta ao que é a coisa. Porque da mesma forma como a fé tem um limite, que é o que você está falando, que é o limite do empírico, do sensível, não tem como a gente tentar fazer Deus caber dentro de uma caixa, a ciência também tem o seu limite. Ou nós vamos dizer que o amor, ou nós vamos dizer que a mente, que a memória podem ser vistas no laboratório. Isso é uma mentira, não é? A ciência também tem seus paradigmas e seus dogmas. Sim, mas assim, não é defendendo a ciência. Mas pode defender. Não, mas é que ele defende ciência. Mas a questão da ciência é o seguinte, as pessoas têm uma visão de que o cientista gosta de brincar de Deus, que ele quer saber de tudo. Não é isso. Mas é que assim, gosta de brincar de Deus, não. A gente sempre diz, o maestro acha que é Deus, talvez alguma outra pessoa que trabalha numa área, um político, pensa, né? O cientista às vezes tem certeza que é. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Porque não adianta, se a gente for pegar ali, né, desde o início da ciência até agora, olha quanto que a gente avançou. E quanto que, no caso, né, não estou falando da nossa igreja atual, o quanto que a igreja segurou esse avanço. Bom, então havia realmente houve realmente um momento de rivalidade, houve realmente um momento de luta. A gente pode ver por Galileu. Galileu praticamente é um dos pais da ciência. E Galileu simplesmente foi obrigado a abandonar tudo para não ser queimado, porque ele foi, de qualquer jeito, exilado. Ele foi excomungado. Ele foi excomungado e teve que abrir mão de tudo. Mas aí que é interessante, que eu acho que a sua provocação acho que ela é muito bacana. Realmente houve um momento ali, final do período medieval, início da Idade Moderna, onde a igreja foi um pouco reticente, mas o que é interessante olhar? Que geralmente estavam ligadas a questões políticas. Por exemplo, sabe o que foi a causa desse silêncio obsequioso de Galileu? Porque ele questiona a questão da transfiguração, do pão e do vinho, né? Transubstanciação, perdão. Quer dizer, é esse ponto que se torna um pouco problemático. As outras áreas nem tanto. Quer dizer, nós estamos dizendo aqui de modo resumido, depois a gente pode pensar num programa sobre isso. Mas para dizer que é um pouco um mito de que a igreja, ela a todo momento foi reticente com a ciência, e isso é um mito. A levar em consideração que as universidades surgem em ambientes católicos, né? Quando você fala, por exemplo, o professor tem uma cátedra na universidade, ela vem do fato de que a igreja é a mãe das universidades. Ou, por exemplo, quando a gente se forma, aquela roupa que a pessoa usa, aquela faixazinha vermelha ou verde azul, aquilo é uma batina de padre, como uma deferência à igreja, como sendo a origem do pensamento científico também no Ocidente, né? Eu acho que é importante diferenciar e dividir um pouco isso. Quer dizer, houve momentos de buscas e de dificuldades, mas essas coisas têm que caminhar juntas. Porque o Deus que é o autor da lógica é também o Deus autor da revelação. Uma coisa não pode opor a outra. Mas no universo dos homens ela se opõe. Mas eu queria introduzir uma coisa interessante, a luz que você falou, né? Quando você cita Galileu, eu acho que na verdade Galileu foi fichinha diante daquilo que a gente fala que é as três feridas narcísicas da humanidade. A primeira é a questão de Copérnico. Quer dizer, quando o Copérnico fala, olha, a Terra é o mesmo tema, né? Exatamente. De Copérnico, a Terra não é um lugar tão especial assim, não. Na verdade, ela é um bolo de terra insignificante que vaga perdido no universo, dentro da Via Láctea, que é uma galáxia de segunda categoria. Então, a primeira ferida narcísica. A segunda é Darwin, que diz, olha, o ser humano, aquele lá do Salmo 8, feito à imagem e semelhança de Deus, tem um pouquinho de parentesco com o macaco. Tipo assim, 99%. E a terceira ferida narcísica é pouca coisa. A ferida narcísica é Freud, né? Quando Freud descobre o inconsciente. Quer dizer, quando ele fala, olha, essa ideia de virtude, de controle, olha, nós somos regidos por uma estrutura que nos engole a partir de dentro. Né? Então, quer dizer, eu acho que aí foram os pontos. Agora a igreja tem que dialogar com isso. Mas foram pontos, exceto a questão da questão de Darwin, que ainda continua sendo uma teoria, com muitas provas, mas ainda assim uma teoria. Houveram momentos em que a igreja entrou em combate com isso.
Sim, não tenho dúvida. Porque eu não estou falando só deles específicos, mas de Sim, outros. com a ideia, com a mentalidade. Com a ideia. Houve um pouco de medo ali, o que vai vir daqui, não é? Exatamente, porque, né, se a gente for ver bem, a ideia dele simplesmente revolucionou. A nossa Terra Sim. deixou de ser plana para ser redonda e voltar a ser plana. Porque, ultimamente, a Terra Mas isso é um voltou a pouco ser mito plana. também. A Terra, na verdade, a discussão não é se ela é redonda ou não. A Terra é redonda, porém plana. Isso é um pouco mito, por exemplo, quando essa ideia. Porque Galileu, quando traz essa ideia, ele está baseado em Copérnico. O que Copérnico era? E pouca gente deixa de citar isso. Copérnico era clérigo. Então, quer dizer, o problema, é isso que eu estou dizendo, olha pra você ter coisa interessante. A igreja nunca teve problema com essa ideia do redondo, nunca. Tanto que Copérnico era clérigo, Newton era teólogo. E quem que é o pai, por exemplo, da teoria do Big Bang? Isso não é falado na nossa escola. Já ouviu falar? É o padre Lametti. Então, quer dizer, é um mito. Tem que tomar cuidado um pouco com os mitos. Que essas teorias, como diz, né, o professor de história, diz, nossa, você que a igreja é perseguidora da ciência, todas surgiram em ambientes católicos e de teólogos. Newton era teólogo, Copérnico era clérigo e o fundador da teoria do Big Bang era um padre. Então, quer dizer, é por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com o mito. Mas sim, houve. Mas mesmo eles saindo de ambientes católicos, foram teorias que foram combatidas pela própria igreja. Não vou dizer que combatidas. Acho que em momentos da história houve alguns pensamentos equivocados dentro da igreja e também dentro da ciência entrou em oposição, frisou a oposição, né? Diferença não é oposição, acho que isso é importante sempre situado. A gente tem que determinar também limites para algumas coisas, né? Vamos supor assim, se existe o astrônomo que estuda a forma que a Terra é, a relação que ela tem com o Sol e com toda a galáxia, isso é função do cara. Deixa o cara fazer a função dele, sabe? Se o cara tem a função de biólogo, de estudar a evolução e isso trazer benefícios, né? Vamos imaginar que através desse estudo a gente consegue combater doenças, a gente consegue trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. Deixa o cara estudar, é a área dele. Tem que falar isso pro presidente. Me desculpe, desabafo, acabou! Eu não vejo que há uma necessidade, né, de haver um conflito entre essas duas coisas. Porque eu estudei numa universidade. Quando eu estava lá na academia estudando as coisas que me vieram, isso não, apesar de eu ser chamado a ser santo naquele ambiente, as coisas que eu aprendi, elas não confrontam em nada com as coisas que eu aprendi na homilia do meu amigo padre, com o que minha mãe me ensinou dentro de casa, porque são complementares, sabe? O fato de uma pessoa ser engenheira, ela ser um arquiteto, ela ser um cientista, um biólogo, um químico, isso não impede que ela creia em Deus, porque em um ambiente ela está estudando como que as plantas se relacionam, como que os elementos químicos se interagem, como que você cria formulações matemáticas para poder fazer qualquer outra coisa. E, por outro lado, ele vê aqui quem é Deus e o que Deus espera dele. E, para mim, eu fico com a consciência muito limpa e muito tranquilo de que as coisas são áreas diferentes, sabe? E aí, na minha opinião, assim, mais que eu entendo que embates são feitos, né? Você fica, às vezes, pensando assim, pô, tá entrando na minha caixinha. Esse é o ponto. Essa aqui é a minha área, vai afetar o que eu tô falando. Esse é o medo Aí de eu ambas as fico- partes. Exatamente, de ambas as partes é o medo. Mas eu vejo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, sabe? Que são coisas diferentes, assim, e a gente consegue conviver muito bem com as duas. É interessante o que você fala, porque tem um ponto também que quando as pessoas entram para a faculdade, tem um ponto que às vezes elas costumam se afastar da igreja. E aí levanta aquele questionamento assim, se fé e ciência, assim, se realmente eles se opõem assim. Eu acho que essa é sempre uma tendência a partir dos mitos, acho que de ambos os lados. Acho que há sempre o risco de quem crê ficar um pouco naquele lugar assim infantil, usando a linguagem psicanalítica. Você pode usar a própria religião para legitimar infantilidades, isso Freud fala, mas antes de Freud fala Jesus Cristo. A crítica de Jesus com os fariseus é essa. Vocês pegam a religião para poder um pouco disfarçar a perversidade interior. Então acho que Freud tomaria um bom cappuccino com Jesus Cristo. Eles falam a mesma coisa. E há um risco também do ponto de vista da ciência de imaginar que a ciência engloba tudo.
Não engloba, essa pandemia nos mostrou. No início era, não usa máscara que não serve, depois usa máscara. No início era, pode vacina, então vocês percebam. A própria pandemia foi nos ajudando a perceber que a ciência cresce. Ela corrige, revê paradigma. Então acho que ambos os lados têm que ter essa maturidade. Em resumo, eu diria assim, o importante é cantar aquele funk, água a água, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. A igreja no seu quadrado da fé e a ciência no seu quadrado. Complementares, encontrando, mas sem opor-se. E é uma burrice opor uma coisa a outra. E uma questão assim, que eu vou levantar, desculpa levantar, mas como o padre falou, né, que a igreja é a mãe das universidades. E hoje... De vez em quando madrasta, E hoje... A universidade não é mais um ambiente clérigo, é um ambiente totalmente científico. E aí, como que a gente vai ser cristão num ambiente totalmente científico? Será que quando a gente chega num ambiente científico, as nossas crenças não entram em conflito com o que a gente vai aprender ali? Como eu disse, ali tudo no ambiente científico vai ter que passar pelo rigor científico. Será que as nossas crenças, os nossos dogmas, o nosso modo de vida não conflitam com o ambiente científico? Eu acho que em muitos aspectos sim, e às vezes expondo a situações constrangedoras, como certamente algum dia a gente vai tratar esse assunto, a questão, por exemplo, de utilizar embriões, né? A igreja é muito reticente com relação a isso. Acho que nesse momento a gente tem que deixar que uma coisa lance luz sobre a outra. Então a ciência, volta a dizer, ela vai se perguntar sobre como as coisas funcionam, como? Ela vai lá, vai ver igual o embrião, aquela coisa toda, mas ela tem que estar aberta a perguntar sobre o que é aquilo. Porque é isso que nos define como seres humanos. Esse cuidado que a igreja tem, por exemplo, com relação à vida, desde o início até o seu término, é para que a gente não se coloque num lugar, por exemplo, que terminou levando a Adolf Hitler, eugenista. Quer dizer, que diferença faz entre isso ou aquilo? Quer dizer, um emaranhado de células? Não. Quer dizer, vamos nos questionar sobre o que é aquilo ali? Quais os valores, o que significa, qual que é a essência, porque isso é o que nos define como humanos. E é para além de uma questão de fé, inclusive. Né? É dentro daquilo, por exemplo, que está naquele livro do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Já vi uma entrevista do padre Fábio com o Leandro Carnal, que eles escreveram um livro, inclusive, chama Crer ou Não Crer. E aí o Leandro Carnal falava que as maiores atrocidades que ocorreram até hoje eram de pessoas que, digamos, tinham aquela fé dele, né? Tipo, no caso lá de Hitler, que ele queria limpar a Alemanha ali dos judeus. Então, assim, é um fundamentalismo. E aí a gente entra também numa questão muito polêmica, que é de você respeitar também o que o outro acredita, a fé do outro. Acho que é importantíssimo. Lá onde a simples presença do outro me incomoda na sua diversidade, pode ter certeza que Deus já pediu licença e foi embora. Uma coisa é divergir, e nós vamos divergir e ter opinião diferente, e ter dogmas e crenças, toda a fé tem isso. É tipo um clube, inevitavelmente tem os seus princípios. Agora, onde a presença do outro é insuportável, e não tem fé aí não, tem qualquer outra coisa. Deus não fala desse tipo de lugar. Mas de qualquer jeito, eu ainda acredito que dá para você crer. Dá para você crer. E ainda assim ser um indivíduo que acredita na ciência, que não acredita que vai virar um jacaré, que não acredita que tem chip na vacina. Ainda dá para fazer isso, tá, gente? Eu acho que a gente tem que tomar consciência disso. Olha, no período medieval e em outros momentos da história se confundiu muito. A partir do Edito de Tessalônica, lá em 380, o cristianismo se confundiu com o Estado. Mas nós não nos esqueçamos, quando Jesus é perguntado, olha, e aí, devemos ou não pagar impostos a César? Ele fala, traz uma moeda aí, de quem é o rosto? É de César? A César o que é de César? A Deus o que é de Deus. A César cabe o rosto imprimido na moeda. A Deus cabe o rosto impresso em cada homem e em cada mulher. Tem que diferenciar uma coisa da outra. Jesus já fez a separação igreja e Estado. Depois a gente deu uma derrapada, né? Período medieval, Carlos Magno. Mas Jesus já tinha feito o corte. Uma coisa é César, outra coisa é a fé. E da mesma forma que, por exemplo, a gente pode falar assim, um Estado ele pode ter princípios iluminados, porque o Estado ele vai ser formado por pessoas. Exato.
quem sabe essas pessoas também não são da igreja e, alimentadas dos princípios da igreja, elas podem colocar aquilo como princípios também do Estado. E aí eu vejo essa reflexão refletindo um pouco no que o Davi trouxe, né? E aí, a gente entra para um ambiente universitário, ou a gente entra para um ambiente qualquer, onde tem uma valorização do intelecto, do aprendizado, e aí, o que eu vou fazer? Eu posso levar os meus princípios de onde eu vim para aquele ambiente também, né? E fazer a diferença. A gente falou na semana passada sobre santidade. A santidade, ela se aplica ali, né? Onde você pode ir, não é onde eu posso ir necessariamente. Não! Na época que eu fazia faculdade, tinha momentos de círculos bíblicos, claro, não era uma coisa, não era uma coisa oferecida pela faculdade, mas era algo que a faculdade, né, permitia. E o que eu acho que acontecia conosco, naqueles círculos bíblicos, é que a gente, com o tempo, a gente acaba que a gente vai adaptando a nossa fé. Essa é a verdade. A gente vai cortando algumas coisas que não cabem dentro de um rigor científico, dentro de uma lógica científica. Que é isso que acontece. E não só no ambiente científico, eu acho que hoje, dentro do Brasil, a gente vai adaptando a nossa fé, a gente vai costurando a nossa fé com outras coisas que a nossa fé não contempla, como a questão da reencarnação. É uma coisa. O católico não pode acreditar em reencarnação, mas existem católicos que começam a se questionar. Será que não existe mesmo? E é um questionamento que nós não deveríamos fazer. Não! Agora a questão é buscar sinceramente a verdade. Dentro daquilo que o Bruno falava, quer dizer, olha, investigando, a que conclusão você chega? Eu acho que o problema é quando a gente faz uma mistureba e a gente, simplesmente por uma questão de sentimento, para ficar bem na fita, tudo a mesma coisa. Não, aí não. Aí os opostos se confundem e vira um samba do crioulo doido. Mas pesquisar e correr atrás, acho que é legítimo. E a gente tem que transmitir uma herança, mas sem ficar com viseira. Tem coisas que a gente adapta, corrige e introduz, né? Essa ideia de padroeiro, por exemplo, a ideia de ter um padroeiro, uma igreja dedicada ao padroeiro. Nós aprendemos isso dos romanos. As cidades romanas, elas eram dedicadas a deuses. E aí nós, então, não, vamos pegar isso aqui, vamos batizar isso. Agora a gente pega o nosso templo e dedica a Santo Antônio, a Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Piedade. Mas aí, o Bom Sucesso pode até virar, não é desprezível. Não, pode fazer um programa vocês três aí, tudo bem. Eu estou sentindo uma treta! Dentro da nossa igreja tem muitos elementos de origem pagã. E isso não cristianizados. Cristianizados. Isso não tirou a essência da igreja. Tirou? Não sei. Lógico que não, é. E se elementos da ciência fossem introduzidos, quer dizer, elementos não, conceitos, elementos já tem, né? Inclusive nós estamos usando vários aqui, né? E se alguns conceitos da ciência, será que alguns conceitos da ciência poderiam ser introduzidos facilmente ou adaptados para dentro do nosso ambiente cristão? Mas sempre ocorreu essa adaptação. Em alguns momentos ela fica problemática, um pouco por receio, por preconceito, mas também por prudência. A igreja, naturalmente, por ser uma instituição milenar e por ter um patrimônio, ela vai sempre com adaptações mais lentas. O que é ruim em muitos aspectos às vezes, porque às vezes a igreja, né? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Demora a chegar agora, depois da pandemia, que nós padres vamos aprender a mexer com o PASCOM, né? Mas ao mesmo tempo também é positivo, porque houve momentos da história em que mudanças bruscas geraram desastres. Então quer dizer, a igreja às vezes fala assim, pera um pouquinho, vamos refletir sobre isso, onde é que isso termina? Então acho que essa prudência, ela é positiva também, às vezes. Porque às vezes algumas mudanças são tão rápidas que elas podem ser autodestrutivas. Exatamente, a ciência, quanto mais o tempo passa, ela vai evoluindo, ela vai ficando mais rápida. Deixa eu te falar aqui, 5 mais 5 é quanto, velho? 5 mais 5? É... 20 e 10. Acertou. Ah, desgraçado. Quem te ensinou isso, velho? Foi sua mãe, foi? Meu professor de ciências, rapaz. Ah, é bicho doido. Mas se a gente parar pra pensar, o próprio Deus, ele fez questão de que o povo eleito, ele tivesse realmente influências, e aí vamos chamar de ciência também, né? Mas de outras coisas. E o contexto onde resolve se encarnar foi muito preparado por Deus.
Beleza, tinha o povo que era escolhido, que já conhecia a lei, que já conhecia a promessa e vem. Mas não foi esse povo, simplesmente por ele próprio, que Deus escolheu e preparou para chegar naquele ponto culminante para iniciar a nossa igreja. E essa é a grande revolução da fé cristã, porque Jesus colocou a favela inteira na fé. Você crê no Deus de Israel, você tinha que nascer de um ventre de uma judia. Jesus fala só, pode abrir a porta. O apóstolo Paulo fala, acabou o muro da separação. Todo mundo que quiser crer em Jesus pode. Então aí já tem um elemento muito revolucionário. E é importante porque você falou que a igreja ela tem que se corrigir também, porque a ciência também faz isso. Às vezes ela recomenda um medicamento, não, pera, isso não foi bom, então vamos pensar de novo. Então, essa via de mão dupla, assim, essa balança é importante justamente para manter a paz, né? Exato. Sabe o que é curioso quando você fala isso? Quando você fala justamente do ambiente da universidade. É que se a igreja... se a ciência, ela vira e fala assim, olha, agora você pode tomar esse remédio com esse remédio. E aí depois ela fala assim, opa, mas espera aí, a gente percebeu que realmente na prática não funciona muito bem, então vamos tirar isso aqui, vamos mudar isso aqui, e aí fica tudo bem. E ninguém acha ruim. Ninguém reclama e fala assim, não, mas teve um cientista... É claro, quem recebeu o efeito já morreu. Então não tem que achar ruim. E é curioso que a igreja, ela pega o que é aquela linha que é fundamental e nunca muda, e ela vai tentando entender todas aquelas coisas que estão periféricas, que podem ser mudadas ou podem ser discutidas até que se tornem um dogma, e aí ela dialoga naquilo ali. Mas o mundo de hoje eu vejo que ele é muito impaciente. Olha, era isso, aqui ó, tá vendo? Fala que tá errado. E não tem essa tolerância nesse sentido. Não se preocupa com aquela linha, com aquilo que é fundamental, com aquilo que sempre foi falado ou que sempre esteve ali, mas a gente não percebeu que acontece com a nossa tradição, mas nas coisinhas pequenas sempre tem a pequenininha. E aí virou por isso que eu não creio, por isso que eu não vou na igreja, por isso que Deus não existe. Pegando o seu ponto, então, acho importante a gente deixar para o pessoal de casa pensar, discutir se crê ou não crê, né? Nós estamos falando muito já e, enfim, estamos na hora de dizer o nosso famoso amém. Mas peraí, o nosso amém vai ser um amém religioso ou científico? Aberto. Deixa que quem está em casa comente aí o seu amém. É religioso ou científico?